Olá, nutricionistas da nossa queridíssima plataforma Fisiologia do Exercício Aplicada à Nutrição Esportiva. Estamos aqui no manual de uso, ainda falando sobre o sequenciamento, a lógica. Falei já para vocês sobre o módulo Fisiologia do Exercício em exercício, onde a ideia é colocar conhecimentos e conceitos básicos e relacionados ao exercício. É óbvio que primeiro a gente parte do básico para poder relacionar o exercício. Por isso que a gente precisa de um sistema nervoso, muscular, esquelético, cardiovascular, respiratório, endócrino, imunológico, renal, básicos, para poder relacionar depois ao exercício, colocar isso em exercício, colocar isso em esforço, colocar isso em estresse do fitness and wellness. A mesma coisa vale para essa segunda parte do módulo Fisiologia do Exercício em Exercício, termodinâmica, enzimas, sistema de tamponamento, meu Deus, proteínas, como que eu, energia livre de Gibbs, endergônicas e exergônicas, sim, para depois se relacionar a exercícios intensos e vias anaeróbicas, via aeróbica, produção de lactato, importância do consumo de carboidrato para que você possa produzir lactato dignamente, sequência. Então, o módulo Fisiologia do Exercício em Exercício parte de uma lógica básica para uma lógica aplicada no exercício. Uma fisiológica básica, uma bioquímica básica, sendo aplicadas ao longo do próprio módulo no exercício, em exercício. Para que você, nutricionista, se ligue e fale, opa, estou entendendo cada vez mais desse básico na condição do exercício, do estresse. E aí é só poder dissecar o exercício que você logo mata as necessidades e peculiaridades daquele exercício, daquele esporte, daquela modalidade em si, do básico ao aplicado. Agora nós viemos aqui para poder falar sobre um outro módulo. Este outro módulo é o módulo Exercício na Prática na Nutrição Esportiva. Você deve estar se perguntando, bom, qual é a lógica desse módulo? São 21 itens, 21 itens nutricionista sendo absolutamente convidada a entrar no universo da educação física. Esse módulo que eu quero apresentar para vocês agora, é um módulo que convida você, nutricionista, a ser um pouco educadora física, um pouco educador físico, um pouco profissional de educação física, assim como eu e o professor Bernardo Menide. Sim, é isso, nós precisamos que você seja, sim, neste momento, um profissional de educação física. Porque o primeiro módulo já vai trazer para a gente meios de treino, métodos de treino, variáveis agudas e adaptações gerais induzidas pelo treinamento físico. Nós vamos precisar falar de meios, ambientes, indumentárias, equipamentos, metodologias, intervalado, contínuo, pliométrico, resistido, pilates, facilitação neuroproprioceptiva, circuito. Você precisa estar antenada com esse vocabulário. É isso que você está ouvindo na sua prática cotidiana de consultório. Você tem que estar antenado. O que é meio de treino, o que é método de treino, o que são variáveis. Intensidade de treino, volume de treino, densidade de treino, ordem dos exercícios, amplitude de movimento, ação muscular concêntrica, excêntrica, isométrica, seleção de exercícios, cadeia aberta, cadeia fechada. Você precisa estar completamente antenada nisso, dominando esses conteúdos, vem ser profissional de educação física, sim. Passamos para o item 2, dano tecidual induzido pelo exercício. Danos teciduais e o que isso tem a ver com hipertrofia muscular esquelética. Gastamos um bom tempo falando sobre dano, levando até hipertrofia muscular. Será que é importante o dano necessário, o dano fundamental, o dano, condição sine qua non, o dano para que tenhamos uma das respostas morfológicas mais procuradas pelos seus pacientes, pelos seus clientes, a hipertrofia muscular esquelética, muito bem discutida, delineada, dissecada pelo professor Bernardo Menide. Agora é óbvio, se a gente já danificou tanto, a gente vai continuar este segundo módulo, que é o módulo do exercício na prática da nutrição esportiva, falando sobre biogênese mitocondrial, angiogênese, ativação de enzimas oxidativas, porque isso vai convidar a gente à reflexão do emagrecimento. Vamos falar de gasto energético, nós vamos falar sobre gasto energético diário total, taxa metabólica basal, gasto energético com atividade física, com exercício físico, termogênese induzida pela dieta, termogênese adaptativa, nós vamos falar disso.
porque isso acaba fechando uma segunda parte morfológica muito procurada pelos vossos clientes e pacientes, que é o emagrecimento. Então, primeiro a gente convida você, nutricionista, a pensar o que é meio, o que é método, o que é variável aguda, e aí a gente já entra em adaptações morfológicas muito requeridas pelos seres humanos que nos procuram hipertrofia muscular esquelética, com conceitos de hiperplasia por aí atrás, mas enfim, o grande bloco é a hipertrofia e o emagrecimento. Situado aqui está, a gente aproveita e fala um pouquinho sobre estresse. Estresse oxidativo, estresse nitrosativo, estresse sulfurativo. E, obviamente, se a gente fala sobre esse tipo de estresse, a gente também relaciona a alta oxidação como sendo algo preocupante na vida humana, e por isso a antioxidação é tão discutida e refletida. Falaremos também sobre inflamação, hoje em dia, inflamação crônica sistêmica de baixo grau, quanto que se fala de inflamação pelo mau sono, por essa microbiota toda desregulada, meu Deus, e quando é mau sono com microbiota desregulada, então, ai meu Jesus Cristo, com uma certa obesidade, então Jesus Cristo nos salve. A importância da oxidação, a importância, porque são processos biológicos, portanto importantes, e a importância da inflamação, sim, destacar a importância da oxidação e da inflamação, assim como dar norte e sentido para o controle antioxidante e anti-inflamatório. Ok, não trataremos oxidação e inflamação como erros humanos, hein? Mas sim como processos biológicos inerentes, mas com a reflexão antioxidante, anti-inflamatória presentes e tentando contextualizá-las à biologia humana. Depois a gente entra nos treinamentos, nas metodologias das capacidades físicas. O que nós treinamos são capacidades físicas. A gente não treina emagrecimento, não treinamos hipertrofia, nós treinamos capacidades físicas que podem, por conseguinte, levar a adaptações morfológicas. Fernando, a capacidade física que pode estar relacionada à adaptação hipertrófica, à força, à potência. Então, nós vamos falar de força e potência. Fernando, o que capacidade física pode estar atrelada ao emagrecimento, à resistência. Então, nós vamos dissecar o que é a força, o que é a potência, o que é a resistência, o que é velocidade, o que é agilidade, o que é flexibilidade, o que é mobilidade, o que é coordenação. Você precisa estar completamente ligado nisso, nutricionista, você precisa estar completamente ligado nisso, nutricionista, porque efetivamente é o que o seu paciente treina. Não importa onde ele esteja, é o que ele treina. É resistência, é força, é potência, é velocidade, agilidade, flexibilidade, mobilidade, coordenação. É o que ele treina. Não importa se a gente está falando de futebol, basquete, vôlei, crossfit, handball, balé, beach tennis. Vamos falar de beach tennis. Não importa. As capacidades físicas são inerentes ao gesto motor humano. Portanto, você precisa entender o que é que está sendo treinado. Por isso que a gente disseca essas capacidades físicas. E, obviamente, sempre preocupado em olhar para as capacidades físicas e entender quais são os meios de treino dessas capacidades físicas, quais são os métodos de treino dessas capacidades físicas, que variáveis agudas que eu manipulo ao treinar estas capacidades físicas. Você precisa entender isso. O que é meio, o que é método, o que é variável aguda que se manipula ao treinar as capacidades físicas. Como que eu avalio? Como é que eu avalio resistência, força, potência, flexibilidade, agilidade, velocidade, coordenação? Isso a gente já começa a dar cabo aqui. Ainda assim, continuando neste mesmo módulo, colocando você nutricionista para pensar como educador físico, terminadas as capacidades físicas, a gente entra em conceitos talvez um tanto quanto midiáticos, um tanto quanto anedóticos, ou um tanto quanto irritantes, como treinamento funcional e treinamento concorrente. Então nós vamos dissecar isso aí, porque as pessoas estão falando para vocês. Outra coisa, o cross-training, para não falar o nome da marca, o crossfit, o cross-training. Então você precisa estar antenado, treinamento funcional, situa, que é isso? Treinamento concorrente, situa, que é isso? Cross-training, situa, o que é isso? HIITs, High Intensity Interval Training, Sprint Interval Training, Repeated Sprint Ability. Está na moda fazer exercício em alta intensidade. Nós vamos dissecar esses exercícios, essas nomenclaturas, essas terminologias, para que você se situe na hora que você está atendendo o seu paciente
para gerar uma prescrição segura. Você entende de educação física. Esse módulo é um convite ao entendimento da educação física. Terminamos esse módulo basicamente, então, com esses mecanismos relacionados ao treinamento funcional, ao treinamento concorrente, que o professor Bernardo discute muito bem. Será que quem treina aeróbico junto com força diminui os efeitos hipertróficos, diminui os efeitos de ganho de força, diminui os efeitos de ganho de potência? Ou será que quem faz isso não emagrece? Enfim, vamos discutir um pouquinho disso. E terminar basicamente tudo isso no 21º item deste módulo, convidando você a ser um pouco de profissional de educação física, os aspectos relevantes para atenuar essas concorrências adaptativas. O que a gente pode fazer? Tá tão na moda essa história do cross-training, treinar tudo ao mesmo tempo. O que será que a gente pode extrair de sumo de quem tudo quer? Será que nada tem? Essa é a ideia do módulo que está aí como módulo 2, o exercício na prática da nutrição esportiva. O nutricionista entende de uma vez por todas meios, métodos, variáveis agudas que são manipuláveis no dia a dia de treino e quais capacidades físicas que se treinam. E já começa a pensar, pensando em hipertrofia, por onde é que eu vou? Pensando em emagrecimento, por onde é que eu vou? Quais são os caminhos, as possibilidades? No plural, sempre no plural, pelo amor de Deus. E quando mistura tudo, treinamento funcional, que é isso? Treinamento concorrente, interferente, misto ou combinado, o que é isso? Cross-training, o que é isso? Para que você possa, mais uma vez, de uma vez por todas, tomar as suas decisões de maneira autônoma, independente. Lembre-se, estude sempre na sequência com a qual os módulos estão aparecendo para você nas respectivas plataformas, seja no Hotmart ou no Google Classroom. Existe uma lógica sequencial, não pule a lógica. Estudo é que nem treino, existe um começo, um meio e um fim dentro de cada bloco de trabalho, de cada bloco de estudo. Portanto, eles foram meticulosamente pensados para que nesse sequenciamento criemos uma lógica para que você possa tomar decisões nutricionais mais fundadas, mais sensatas, mais biológicas. Sejam bem-vindos.